Graça e paz, Luciana. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Deus abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus. Alegria ter você conosco, viu? Graça e paz, minha irmã Luzia. Graça e paz, meu irmão Laércio. Graça e paz, minha irmã Laudiceia. Deus abençoe a sua vida. Os irmãos de Tabatinga, Deus abençoe. Graça e paz. Daqui a pouco, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical. Os irmãos vão se acomodando aí nas suas casas, se ajeitando, se preparando para nós darmos início à nossa escola dominical. Graça e paz, meu irmão Donodete.
Graça e paz, meu irmão Carlos Freitas, toda a família. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Graça e paz, Sibeli. Bom dia. Graça e paz, Cleide. Deus abençoe, minha irmã, sua vida e toda a família. Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Nós damos graças ao Senhor por mais essa manhã maravilhosa. Nosso Deus nos presenteia com mais um dia de vida e isso é bênção do Senhor. É motivo de alegria, de gratidão ao nosso Deus pela nossa vida. Ele que é a razão da nossa existência, Ele que nos dá a vida e tudo mais que é necessário para a nossa existência. E mais uma vez nós nos encontramos aqui, mais um domingo, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, adorar a Deus, ter um tempo de comunhão e de edificação na presença do Senhor. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelo cuidado de Deus, a sua vida, e por ver você aqui, com essa disposição de poder adorar ao Senhor e se edificar com a palavra dEle. Sabendo a importância que esse tempo também é para a nossa vida, ainda mais dentro da situação, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós precisamos buscar mais o Senhor, dedicar tempo da nossa vida ao Senhor
E é bom para nós mesmos, né? Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós nos rendemos aos pés do Senhor, mais nós somos abençoados, mais nós somos edificados e mais nós somos preparados pelo Senhor para lidar com as diversidades, com os problemas da nossa vida. Meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa escola dominical, nós vamos estar orando ao Senhor e nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida dos nossos presbíteros. Hoje é dia do presbítero, né? Então a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, comemora, né, todo dia 2 de agosto, o dia do presbítero. E hoje é dia dos presbíteros. Então nós vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos presbíteros, nosso irmão Mi, nosso irmão Carlos, nosso irmão Leandro, nosso irmão Juninho, nosso irmão Arley. Nós vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. E também o nosso irmão Leandro faz aniversário hoje, dia 2. Nosso irmão Leandro então está fazendo aniversário. Parabéns, Leandro. Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê muito mais anos de vida e saúde, em nome de Jesus. Então vamos orar, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, em especial orando pelos nossos presbíteros e pela vida do Leandro. Curva a sua fronte aí, leve seus pensamentos a Deus, vamos orar ao Senhor nesse instante. Amado Deus, louvado seja o Senhor, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigado porque é o Senhor que, pela sua graça, nos traz um novo dia. É o Senhor que nos desperta pela manhã, nos faz levantar da nossa cama, abrir os nossos olhos, ó Deus, e fazer respirarmos, ó Deus, o ar que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor jamais desampara os seus filhos. Tu és um Deus presente em toda e qualquer situação. E o Senhor tem, ó Deus, nos sustentado, tem nos dado, ó Deus, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. O pão de cada dia não tem faltado na nossa mesa. Isso é prova, ó Deus, do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade, ó Deus, em cuidar dos seus filhos. Muito obrigado, meu Deus. Nós reconhecemos que toda boa dádiva vem do Senhor. Tudo que nós temos recebido é do Senhor, Deus. E nós tributamos a Ti a honra, a glória, o louvor. Nós dedicamos ao Senhor a nossa vida em gratidão a Ti, ó Deus, por reconhecer quem Tu és e tudo que Você tem feito pela nossa vida. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que está conosco nessa manhã, que se dispôs a participar da Tua escola dominical. Abençoe cada um, ministra a Tua palavra aos seus corações, edifica, fortaleça, ó Deus, as suas vidas espiritualmente, ó Deus, que eles possam estreitar cada vez mais a comunhão deles contigo, em nome de Jesus. Aqueles que não vão poder estar conosco, ó Deus, o Senhor possa abençoar da mesma forma. O Senhor sabe os motivos pelos quais não podem estar conosco, participando deste momento, ó Deus, que nós teremos na Tua presença. Mas que o Senhor cuide de cada um deles, principalmente aqueles que estão enfermos, ó Deus, esteja cuidando, ó Deus, desses irmãos, fortalecendo a vida, a saúde deles, em nome de Jesus. Queremos também pedir a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida dos nossos presbíteros, ó Deus, seja abençoando a vida de cada um deles, que eles possam cada vez mais, ó Deus, Te servir, Te honrar, com o trabalho, ó Deus, que o Senhor conferiu a cada um deles, ó Deus, na liderança da Tua igreja, no pastoreio da Tua igreja, dê sabedoria a eles, dê a alegria da Tua salvação e o prazer de trabalhar por Ti, sabendo que o trabalho no Senhor não é em vão, ó Deus. Fortaleça a vida deles, ó Deus, renova o ânimo deles e dê alegria sempre para trabalhar por Ti com coração grato, alegre, entendendo que é um privilégio trabalhar na obra do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe mais e mais, ó Deus, e sustenta a vida deles com Teu Santo Espírito e abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Também Te agradecemos pela vida do Leandro, ó Deus, que completa nesse dia mais um ano de vida. Abençoe a vida dele, a vida, ó Deus, a vida da sua família. Dê saúde a ele, ó Deus, guarde a sua vida, dê cada vez mais da Tua alegria a ele, dê saúde, ó Deus, dê ânimo, dê força para que ele possa lidar com as situações da sua vida também. Cuide dele, ó Deus, que o Senhor seja a alegria dele, a força dele, que o Senhor seja o sustento de sua vida, em nome de Jesus. Abençoe toda a sua família e nos abençoe nessa manhã, ó Deus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, aceita a nossa gratidão e fale aos nossos corações nesta manhã. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar o Senhor com 2 cânticos. O primeiro cântico que nós vamos louvar o Senhor é a nossa estrela da manhã. Se você conhece esse cântico, louva a Deus conosco. Se você não conhece,
Medite na letra do cântico. És a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Próximo cântico, meus irmãos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Vamos adorar o Senhor também através desse cântico. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não
pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizerão manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizerão manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. E no final, nós vamos encerrar com mais um cântico. Meus irmãos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1. A nossa leitura vai ser um pouco extensa, mas eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura atentamente, porque o texto que nós estaremos lendo vai ser o nosso texto de base para a nossa lição de hoje. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. Então eu peço aos irmãos que prestem atenção na leitura, acompanhando os versículos atentamente, porque a nossa lição vai ser baseada nesse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus, texto esse que fala sobre a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite,
e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Diz também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nos abençoe neste momento com a Tua palavra, fala aos nossos corações, queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz, traga a Tua palavra, nos edifica, ó Deus, traga, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, aos nossos corações. Tua palavra que é bendita, que é poder do Senhor, que preenche todo o nosso ser. A Tua palavra, Deus, que nos traz segurança, que nos traz conforto. A Tua palavra, Deus, que nos fortalece. Por isso, ó Deus, nessa manhã nos abençoe com a Tua palavra. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos iniciar uma série de estudo falando sobre o tema da criação à redenção. E hoje nós vamos iniciar, então, falando sobre a origem de todas as coisas, né? Que teve o seu início, conforme a palavra do Senhor já nos diz, né? Logo no início, no princípio, né? O versículo 1 de Gênesis começa assim: no princípio, ou seja, no princípio se deu origem de todas as coisas. Meus irmãos, a ciência tem feito descobertas notáveis no campo da astronomia. Porém, quanto mais longe a ciência consegue ir, e quanto mais importantes as descobertas, com maior nitidez, vislumbra-se a grandiosidade e a perfeição desse universo fascinante e indescritível. As descobertas confirmam e reforçam a ideia da existência de um Deus Criador. O presente estudo, meus irmãos, parte da premissa bíblica de que Deus é o Criador do universo. E o objetivo é fortalecer esta ideia com base no ensino geral das Escrituras,
apresentando as implicações decorrentes da crença no Deus Criador. Vejamos, meus irmãos, algumas lições e vamos já partir da primícia, né? O Deus Criador, aquele que nós cremos à luz da palavra de Deus, que criou todas as coisas. Então nós partimos dessa primícia do Deus Criador. Meus irmãos, o profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 2, declara: o Senhor fez a terra pelo seu poder e estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Meus irmãos, a doutrina da criação é, acima de tudo, uma questão de fé. Não é uma questão aqui científica. A Bíblia não é uma comprovação científica da existência de todas as coisas, mas ela é uma matéria de fé. Ela também não é uma teoria, né? Então, ela se baseia na fé, naquilo que nós, de fato, temos como respaldo da nossa fé. Então, nós cremos naquilo que nos é apresentado na palavra de Deus por conta da fé que nós temos, fé esta que é um dom de Deus, que foi colocada nos nossos corações. Só creem na palavra de Deus, né, aqueles que têm a fé que é colocada em seu coração pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ela é uma matéria de fé. E por isso que nós cremos nela. E que nós cremos que Deus é o Criador de todas essas coisas. Então, à luz da palavra de Deus, né, nós não negamos que Deus é o Criador do universo, né, aquele que criou todas as coisas a partir do nada. O universo foi criado e organizado, né, pelo nosso Deus. A partir do versículo 3, nós podemos ver isso, né, que todas as coisas foi criado por Deus. Na obra da criação, meus irmãos, deve-se ter em mente, né, que a Trindade estava presente criando todas as coisas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Né? João capítulo 1, verso 1 e 2 mostra claramente a presença da Trindade nos atos da criação. Referindo-se a Cristo, João afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A mesma coisa é ensinada por Paulo em Colossenses 1, 15, 17. Então, quando Deus, pela sua soberana vontade, decidiu criar todas as coisas, né, Jesus Cristo e o Espírito Santo estavam presentes. Houve um conselho com respeito à criação deste mundo, desse universo, de tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Ou seja, Deus foi o Criador de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Né? Então, há uma conversa, há um diálogo, especialmente nós podemos verificar isso na criação do homem, quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E esse façamos, ele está no plural, ou seja, identificando uma conversa ou tomando-se uma decisão com respeito à criação do homem. Mas nós vemos que a Trindade está presente na criação. Meus irmãos, o que nós percebemos é que, de fato, Deus é o Criador de todas as coisas. Esse mundo veio a existir pela vontade e pelo poder do nosso Deus. Esse mundo não é fruto daquilo que muitos cientistas dizem, né, fruto de uma teoria que é propagada, chamada Big Bang, ou seja, de uma explosão, de um cataclisma. Isso não pode ser verdade, porque, né, como que uma explosão, uma destruição pode criar as coisas, de maneira ordenada e colocada no seu devido lugar, como existe. Né? Uma explosão ela causa desordem, ela causa destruição e não a ordem.
né? Então nós vemos que Deus criou todas as coisas e colocou cada coisa no seu devido lugar. E criou as leis, as estações para governar este mundo. Então somente o nosso Deus, com seu poder, com a sua sabedoria, poderia criar todas as coisas e da maneira organizada e funcionando como está funcionando. Todas as coisas é sustentada pelo poder do nosso Deus. Ele não só criou todas as coisas, mas ele criou e governa sobre todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu soberano poder. Muitos cientistas, meus irmãos, eles têm já, de certa forma, crido, né, de que de fato há um Criador por trás de tudo isso. Ainda que muitos não queiram revelar ou dizer, enfaticamente dizer que é o Deus que nós cremos, mas alguns chegam a dizer que há um Criador, alguém que orquestrou tudo isso, alguém que planejou tudo isso e que criou, porque muitas das provas científicas que é encontrado, né, a palavra de Deus já trazia esses fatos e que só comprova de fato o poder do nosso Deus, de que ele criou todas as coisas. Nós temos cientistas cristãos, evangélicos, nós temos um muito conhecido, meus irmãos, dentro da nossa denominação da Igreja Presbiteriana. Quem não conhece ainda, procure conhecer no Google, dá uma pesquisada lá. O nome dele é Adalto Lourenço, né? É um homem, um cientista muito conhecido, não só no Brasil, mas fora do Brasil, e que ele vai trabalhar enfatizando, mostrando o nosso Deus Todo-Poderoso, e que ele de fato é o autor de todas as coisas, que ele criou todas as coisas, que fez as coisas virem existir quando nada existia. Então, ou seja, ele parte da primícia de que de fato Deus é o Criador de todas as coisas. E aí ele vai trazendo até provas científicas, né, daquilo que já foi descoberto, mostrando de fato, né, que Deus é aquele que criou todas as coisas. Então, meus irmãos, nós cremos, né, que Deus é o Criador de todas as coisas. E a palavra de Deus nos revela isso, né, já no princípio, quando Deus cria os céus e a terra, e assim vai criando cada coisa conforme a sua vontade e conforme o seu poder. Vamos ver um outro ponto aqui, meus irmãos, a obra criada. Meus irmãos, a teologia bíblica da criação, ela rechaça o pensamento de que a matéria é essencialmente má. O texto de Gênesis declara, capítulo 1, verso 31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Meus irmãos, visto que tudo quanto existe provém da vontade de Deus como sua fonte, nada que existe é mal por si mesmo. O quadro bíblico é de um Criador bom, cuja palavra criadora é poderosa e sábia. Se nosso Deus é bom, ele só poderia criar coisas boas. Porque se o que ele criasse fosse mal, então nós diríamos que o nosso Deus não é um Deus bom, mas um Deus mau. Mas se ele é bom, então tudo que ele cria é bom. O texto vai dizer que tudo que Deus criou, ou seja, ele viu que isto era bom, porque tudo partiu dele, né? E ele sendo bom só poderia criar coisas boas. Então todas as coisas foi criado pelo nosso Deus, né? Porque ele criou de forma boa e sabiamente. Embora, meus irmãos, o pecado tenha degenerado toda a criação, ela ainda conserva a sua essência, né? De algo divino. Diz Paulo que nós aguardamos a redenção da própria criação, ou seja, a terra, a criação geme esperando o dia da sua ressurreição. A esperança cristã inclui todas as coisas criadas por Deus. Nós sabemos que o pecado afetou toda a criação de Deus, toda, né? Então ela sofre a consequência do pecado do homem. Mas assim como nós, né, toda a criação, ou seja, a terra, né, a natureza, ela espera o o dia da sua restauração, né? E Deus vai fazer isso, né, no último dia, quando a sua volta, quando ele restaurará todas as coisas, né? Aquilo que o apóstolo Pedro diz, né, quando vai então existir um novo céu e nova terra, ou seja, tudo vai ser restaurado, tudo vai ser transformado pelo poder do nosso Deus. Meus irmãos, o povo de Deus precisa rever a sua forma de relacionar-se com
o mundo. Em que sentido? Compreendendo que o mundo é de Deus. O mundo é de Deus e não do diabo, como se ensina por aí. Ao referir-se a Satanás como príncipe deste mundo, Jesus não estava de maneira alguma autenticando ou defendendo isso. Ele apenas faz uma constatação. Na verdade, Satanás é o príncipe deste mundo, não por direito, mas porque é o usurpador. F. Brusser afirma que a deposição desse governante é operada pela morte e ressurreição do Filho e confirmada pela vinda do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, este mundo não pertence a Satanás. Esse mundo é de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas e Ele reina sobre todas as coisas. Por isso que Mateus 6,13 vai dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, tudo é de Deus, porque tudo foi criado por Ele. Então Ele reina sobre todas as coisas, Ele reina sobre a terra, Ele domina sobre as nações e sobre os povos. Todos estão debaixo do seu poder e da sua soberania. Quando o apóstolo João afirma que o mundo inteiro jaz no maligno, não está dizendo que o mundo pertence a ele. John Stott, ele observa o texto de João dizendo, não diz que o mundo é do maligno, mas que está nele, está no maligno, em suas mãos e sobre o seu domínio, mas não que pertence ao que é dele. Nada é de Satanás, nada é dele. Tudo pertence a Deus, porque Ele é o princípio de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E tudo aquilo que foi criado pertence ao Senhor. Então nós precisamos compreender essa verdade, que tudo que foi criado é de Deus. Tudo pertence a Ele. E Ele que sustenta este mundo, esse vasto universo, pelo seu poder. As coisas estão funcionando porque Deus está administrando tudo conforme o conselho da sua vontade, conforme a sua sabedoria. Ele mantém tudo ainda funcionando, tudo em ordem. Do contrário, nós estaríamos vivendo num caos total, nós estaríamos vivendo uma situação terrível. Até com relação ao pecado do coração do homem, é Deus que domina o pecado do homem, é Deus que refreia o pecado do homem, para que ele não venha causar o caos no mundo, para que ele mesmo não venha destruir com tudo. Então Deus também, ele está aí, de certa forma, refreando o pecado do homem para que ele não possa causar o caos. Veja que mesmo Deus aí, refreando o pecado do homem, nós já vemos muitas coisas ruins, triste acontecendo. Imagina se Deus não tivesse no controle, no domínio de todas as coisas, Imagina como que seria esse mundo, como que seria a vida do homem, como que seria a nossa vida. Nós já teríamos destruído tudo e também todos nós já teríamos sido destruídos pelo nosso próprio pecado. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é Senhor de tudo e de nossa vida, Ele domina sobre todas as coisas. Até das coisas mais significantes, meus irmãos. Veja que a palavra de Deus vai falar em Mateus que nenhum pardal cai sem o consentimento, sem a vontade de Deus. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Nenhuma folha de uma árvore cai sem o consentimento de Deus. Então, até nessas coisas mínimas, pequenas, que muitas vezes nós nem damos importância, consideramos, Deus está no controle dessas coisas, E do mais, nas coisas grandiosas, Por exemplo, o céu, Esse firmamento, o sol, a lua, as estrelas, Deus domina sobre tudo isso aí. Então, Ele trouxe tudo à existência e Ele que controla e domina sobre todas as coisas. Então, tudo funciona conforme a vontade do nosso Deus. Uma outra coisa, meus irmãos, que nós precisamos aprender aqui, é assumir a condição de guardiões deste mundo. O homem recebeu de Deus a incumbência de cuidar da terra. É preciso entender, porém, que
Quando Deus diz sujeitar e dominar a terra, não significa violentá-la. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, temos a responsabilidade de ver o mundo como nossa casa. Devemos cuidar bem dele. A responsabilidade ecológica tem a ver com todos, mas especialmente com aqueles que servem ao Deus Criador. Sabendo que Deus criou todas as coisas, criou o homem e deu o poder para ele dominar sobre todas as coisas, e sabendo que esse habitat, né, é a nossa casa, enquanto aqui nós vivemos, nós precisamos cuidar, né, deste mundo, nós precisamos cuidar, né, do nosso planeta, da nossa terra, cuidar da nossa água, cuidar da nossa natureza, porque tudo que Deus criou é bom, e tudo que Deus criou foi para o nosso próprio benefício, para nós cuidar, para que isso trouxesse benefícios para a nossa própria vida, para a nossa própria saúde. Então, nós temos a incumbência de cuidar da criação de Deus e não destruir. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é o inverso disso, né? O homem destruindo a criação de Deus. É o homem deteriorando a criação de Deus. Mas nós que temos uma consciência cristã, nós que temos uma mente transformado pelo nosso Deus, nós precisamos assumir o nosso papel como cristão, assumir a nossa responsabilidade de cuidar da criação de Deus, né? E de propagar essa verdade, de que nós devemos zelar pela criação de Deus e não destruir, porque quando nós destruímos, né, a criação de Deus, nós estamos causando mal para a criação de Deus, mas mal para nós mesmos, nós estamos prejudicando a nossa própria vida. Então o Senhor diz para nós sujeitar e dominar a terra, mas esse dominar, né, é não violentá-la, mas cuidar da criação de Deus, sabendo que Deus criou tudo isso para que nós pudéssemos viver a nossa vida e viver de uma maneira boa e sadia, mesmo sabendo do pecado que já há em nós, do pecado que entrou no mundo, da nossa natureza corrupta, mas nós que fomos alcançados pela graça de Deus, é que temos essa consciência agora, né, de que nós devemos cuidar, nós devemos então lutar para preservar, para cuidar da criação de Deus. Então, meus irmãos, um terceiro ponto que eu quero destacar aqui é por uma fé ecológica. Meus irmãos, infelizmente, muitos têm um relacionamento agressivo com a natureza. São insaciáveis na ânsia de explorar e destruir. No outro extremo, porém, há aqueles que estão fazendo da natureza o seu Deus. Como diz Paulo, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Para muitos, ecologia virou um culto. A natureza é divinizada. O Criador é confundido com as obras criadas. Infelizmente, meus irmãos, esse é um dos males do pecado na vida do homem, né? Hoje o homem ele tem a criação, né, como um Deus na vida dele. Hoje ele vê a natureza como uma divindade. Hoje o homem adora pau, pedra, né? Ele faz aí monumentos a partir da criação de Deus e começa a adorar. Hoje ele vê a ecologia como algo divino também, né? Ele coloca toda a sua crença, toda a sua fé nessas coisas, né? E esquece do Deus criador de todas as coisas. Então, em vez de adorar o Deus, adora a criatura ou a criação de Deus. Então, há uma inversão aí, né? Em vez de adorar o Criador, acaba adorando a criação. Então, nós não podemos, né, fazer isso. Nós devemos entender que o nosso Deus é o Criador e devemos adorar somente a Ele, mas cuidar da criação como uma responsabilidade, como uma incumbência dada pelo nosso Deus. Meus irmãos, para evitar ambos extremos, o cristão deve observar o ensino da palavra de Deus, buscando um relacionamento saudável, harmonioso e equilibrado consigo mesmo, com Deus e com o meio ambiente. O reverendo Ailton Gonçalves
Dias Filho, ao trabalhar o tema da eco-espiritualidade, declara: a natureza sempre foi elemento revelador da soberania de Deus. Quem aprende a amar, a respeitar, a administrar e a preservar a natureza estará mais perto de uma comunhão genuína com o Senhor Deus. O contrário também é uma grande verdade. Quem não ama a natureza estará faltando no seu amor a Deus. E é uma verdade, né, meus irmãos? Se Deus criou todas as coisas para o nosso próprio benefício, que nós devemos cuidar da natureza, se nós não cuidamos dela, uma que nós vamos estar cometendo pecado. Pecado é desobediência. Se Deus diz para nós cuidar, cultivar a terra, né, preservá-la, zelar pela terra, se nós não fazemos isso, nós estamos pecando contra Deus, cometendo uma desobediência ao nosso Deus. E também uma falta de amor, né, por aquilo que Deus criou, né? Então nós devemos amar a Deus, né, e ter uma consideração por aquilo que Ele criou, né, visto que Ele criou para o nosso próprio benefício, e Ele criou tudo bom, perfeitamente, para que nós pudéssemos aproveitar, né, da sua criação, para que nós pudéssemos viver bem dela. Então nós precisamos, em obediência à palavra de Deus, em amor a Deus, né, nós devemos cuidar da criação de Deus, né, porque Ele fez todas as coisas e colocou nós para que nós pudéssemos cuidar, cultivar, preservar, zelar pela sua criação. Uma qualidade sadia sempre descobrirá nas obras da natureza uma motivação para exercitar a comunhão com o Criador. Meus irmãos, quando nós olhamos para a natureza, nós como cristãos, nós contemplamos o nosso Deus, né? Porque a criação de Deus, como nós chamamos na teologia, é a revelação geral de Deus. Ela revela o nosso Deus Criador, né? Eu não sei quantos irmãos já fez isso, se você foi, né, num campo vasto, né, cheio de árvores, e você chegou a deitar ali naquele campo, naquela grama, e parou para contemplar o céu, né, contemplar a natureza, contemplar os pássaros cantando, né, os animais que ali estavam. Eu não sei se você já fez isso, né, mas se você já fez como cristão, creio que você esteve adorando a Deus por meio da sua criação. Você pôde contemplar a criação de Deus e adorar a Deus, né, visto que tudo aquilo que os seus olhos contemplaram foi o nosso Deus que criou. Então a criação, né, revela o nosso Deus, revela o seu poder, né? E você passa a meditar na grandiosidade desse Deus, você passa a meditar no seu imenso poder, né? Porque você começa a observar toda a criação, você começa a observar esse mundo, esse cosmos, observar a luz, sol, as estrelas, as coisas, né, criadas por Deus, e tudo aí funcionando, né, de maneira orgânica, perfeitamente, né? Então isso só pode ter uma prova, né, de que o nosso Deus, Ele está aí por trás de tudo isso. Ele é o Criador e aquele que governa, administra todas as coisas conforme o seu poder. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós sabemos, né, que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas, que Ele governa todas as coisas, e que Ele nos criou, né, nos colocou nessa terra para que nós pudéssemos viver a nossa vida aqui e pudéssemos ser beneficiados com essa criação dele, ou seja, do fruto da terra. Ele falou, vocês vão comer, vocês vão ter aí o alimento, vão ter a água, ou seja, tudo isso é para vocês, né? Então Deus fez tudo para que nós pudéssemos desfrutar, né, daquilo que Ele criara. Meus irmãos, uma espiritualidade que leva em conta a natureza criada por Deus e que a ela se integra de maneira harmoniosa, equilibrada e saudável é algo bíblico, necessário e benéfico. O Salmo 148 propõe essa perfeita integração entre o homem e a natureza no culto a Deus, né? Então,
nós adoramos a Deus pelo seu poder, nós adoramos a Deus pela sua criação, nós adoramos a Deus pela nossa vida. No princípio, Deus criou todas as coisas. No princípio, pelo seu divino poder, pela sua palavra, pelo conselho da sua vontade, né, pelo seu propósito eterno, Ele criou todas as coisas. E assim nós cremos. E nós somos fruto do amor de Deus, nós somos fruto do poder de Deus. Deus decidiu também nos criar para o louvor da sua glória. Deus cria todas as coisas e por fim Ele cria o homem. E aí Ele dá todas as coisas, ou seja, Ele dá a terra, dá a sua criação para o homem. Nós somos como os vice-gerentes de Deus, né? Nós somos aqueles que somos gerentes de Deus a gerenciar a sua terra, a gerenciar a sua criação. Nós temos, né, esse cargo, digamos assim, de gerenciar, de cuidar da criação de Deus. Então, meus irmãos, com a mente cristã que nós temos, com a mente transformada pelo nosso Deus, nós adoramos ao Senhor, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas, e também nós cumprimos o papel que Deus nos conferiu, né, de cuidar da sua criação. Portanto, meus irmãos, conforme a palavra de Deus nos mostra, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, né? E Ele está presente, né, sustentando tudo. Ele não é um Deus, né, conforme os deístas, né, colocam por aí, que Ele criou todas as coisas, se ausentou de tudo, virou as costas e deixou as coisas aí, né, ao léu, entregue. Não, Ele está governando tudo pelo seu poder. Deus, Ele está a par de todas as coisas, né? E as coisas só estão do jeito que está, meus irmãos, porque Deus é que tem sustentado e gerenciado todas as coisas. Do contrário, nada estaria da forma que está, nem eu nem você estaríamos aqui. Porque Deus é aquele que cuida da sua criação, é Deus que refreia, mais uma vez eu quero enfatizar isso, o pecado do coração do homem. Se a criação está do jeito que está, meus irmãos, é fruto do pecado do homem. E se ela ainda não se destruiu totalmente, é porque Deus tem refreado o pecado do coração do homem. E cabe a nós, como cristãos servos de Deus, lutar pela preservação da criação de Deus. Nós temos essa ordem de Deus, de cuidar da criação de Deus. E aqui, meus irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses. Veja aqui que interessante. Ao falar da criação de Deus, nós estamos pensando, aí você está pensando na natureza, né? Como eu até enfatizei aqui, cuidar dos animais, cuidar da natureza, preservar, né, os mares, os rios, ou seja, preservar a criação de Deus. Mas nós não podemos esquecer de que nós também somos criatura de Deus. Então, quando fala de preservar a criação, é preservar a nossa vida e preservar a vida do nosso irmão. E como que nós preservamos a vida do nosso irmão, que também é uma criatura, alguém que foi criado por Deus? Amando o nosso irmão, tratando ele bem também, fazendo bem a ele. Então, às vezes, nós temos que desmistificar, quando nós falamos da criação de Deus, e nós voltamos só para a questão da natureza, né? Falamos do clima, né? Do efeito estufa, de tudo que está acontecendo por aí no clima, né? Então nós voltamos sempre para a questão da ecologia, né? E quando a palavra de Deus fala da criação, ela diz respeito a nós também. Nós somos criatura de Deus. Devemos cuidar da criação, da natureza, mas devemos cuidar também de nós, cuidar um dos outros. Quando nós também não amamos o nosso irmão, o nosso próximo, quando nós estamos fazendo mal a alguém, nós estamos também ferindo, causando mal a umas da criação de Deus, que é o ser humano. Então nós estamos também causando mal à criação de Deus, que é o ser humano. Então nós precisamos cuidar um dos outros, né? Não só pensar
na questão da natureza, mas também pensar na vida humana, no ser humano, que nós também somos criaturas de Deus. Cuide sim do ecossistema, cuide da natureza, cuide dos mares, cuida, mas procure cuidar do seu irmão, porque e a vida, cuidar do próximo, porque nós somos importantes também aos olhos de Deus e nós devemos amar os nossos irmãos, cuidar uns dos outros, fazer bem uns aos outros, né? E não começar a cuidar da natureza só da criação de Deus e esquecer o ser humano, esquecer o homem e tratar ele mal, desrespeitá-lo, né? Começar a prejudicá-lo. Não. Isso é ruim, é mal aos olhos de Deus. Lembra do mandamento de Deus lá? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Então, esse mandamento é um mandamento relacionado ao homem e Deus. Veja que Deus, não há um mandamento para nós amar a natureza, a criação, né? Há lá, né, dizendo que nós devemos cuidar, né? Cuidar da criação, mas não é um mandamento de amar a criação. O mandamento é amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, nós devemos amar o nosso irmão e cuidar dele porque ele é criação de Deus, né? E cuidar da natureza como Deus tem colocado para nós. Então, Deus é o Criador da nossa vida. E quando nós cuidamos de nós, da criação de Deus, nós glorificamos a Deus por meio da nossa vida. Porque quando nós fazemos isso, ou seja, zelamos pela vida do nosso irmão, zelamos pela nossa vida, zelamos pela criação de Deus, nós estamos glorificando a Deus a partir da nossa existência, a partir da criação de Deus. Então, que nós possamos de fato, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, entendendo que Ele é o Criador de todas as coisas. Esse mundo não é fruto de uma teoria do Big Bang, não é fruto de um evolucionismo. Deus criou todas as coisas no princípio, ou seja, quando nada existia, nada, não havia nada existente a não ser o nosso Deus eterno, né? A não ser a Trindade eterna. Deus criou todas as coisas, né? O livro de Gênesis, ele vai narrando, né, de maneira ordenada, né, de forma a criação de Deus, como Deus foi criando todas as coisas. E é magnífico quando você olha o livro de Gênesis, você começa a ler, né, o processo, né, da criação de Deus, né? Ou seja, Deus, pela sua palavra, ele faz com que as coisas venham à existência, né? Quando ele diz haja luz, né, e houve luz, né, e ele começa a separar a luz das trevas, né? O sol para governar o dia, a lua para governar a noite, né? Então, isso é maravilhoso. Quando Deus fala, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas, né? Então, esse é o poder do nosso Deus, né? Pela sua palavra, ele fez com que o mundo viesse à existência. Meus irmãos, a única criação de Deus que partiu de uma matéria foram nós. Nós fomos feitos do pó da terra, né? Nós fomos feitos do barro. Deus foi lá, fez um barro lá e nos criou, né? Mas só que a nossa vida, ou seja, a nossa alma, né, ela não foi criada a partir de algo. Deus criou, né? Deus criou a vida, o nosso ser, né? A vida que há em nós, o nosso ser existente, esse foi criado por Deus. Ou seja, o fôlego de vida, ele soprou em nós, conforme a palavra de Deus diz, e nós possamos ser alma vivente, né? Então, somente o nosso corpo, a nossa estrutura foi criado do pó da terra. Tanto é que a palavra de Deus vai dizer, o que é pó vai voltar ao que era, o que é de Deus vai voltar ao que é de Deus, ou seja, o nosso espírito, né? A nossa vida, a nossa alma vai voltar a Deus. Mas tudo foi criado por Deus, né? A nossa vida é uma obra do poder criador do nosso Deus.
Então, meus irmãos, glorifique a Deus a partir da sua vida, glorifique a Deus por meio da criação, né? Cuide da criação de Deus, cuide. É difícil, né? Cuidar. É difícil cuidar da criação de Deus, mas nós precisamos nos esforçar para cuidar da criação de Deus. Quando você, por exemplo, vamos pegar coisa bem simples, né, meu irmão? Quando você joga um papel na rua, quando você joga uma lata na rua, qualquer coisa que venha sujar a rua ou jogar as coisas no gramado ou nas águas, você já está, de certa forma, destruindo a natureza, você está poluindo, né, a natureza. Então você já está, em vez de cuidar, você está destruindo. Né? Em vez de você obedecer a Deus no cuidado da criação de Deus, você está desobedecendo a Deus. Então nós precisamos cuidar. Né? Então, se você tem um lixo na mão, joga numa lixeira. Né? Se você não tem uma lixeira ali, guarde esse lixo para você jogar depois numa lixeira. Né? Se você vai jogar alguma coisa nos rios ou nos mares e aquilo você vê que não deveria jogar, então não joga. Não sei, são maneiras simples de cuidar, de preservar a criação de Deus e instruir a outras pessoas também a cuidar da criação de Deus. Porque cuidando da criação de Deus, nós vamos estar cuidando da nossa vida. Porque a natureza, ela também traz benefícios para a nossa vida, né? Nós temos água, né, aí que nós tomamos, né? Nós temos os frutos das árvores que nós comemos, nós temos o alimento, né? Todo o alimento que nós nos alimentamos é fruto aí da criação de Deus, né? A semente, toda a árvore frutífera, tudo que há nessa terra, aquilo que Deus nos deu a semente para plantar, né? A chuva que Deus faz cair, o sol que aquece a terra, a semente ali, né? As estações, né, que governa, né, o nosso mundo mesmo, tudo isso aí Deus fez para o nosso próprio bem. Né? O clima, né, favorece o nosso bem. O ar que nós temos favorece ao nosso bem, a nossa saúde. Então, tudo que Deus criou é para o nosso próprio benefício. Então, veja que interessante, né? Deus cria todas as coisas primeiro, né, bem organizadinho, ele já prepara todas as coisas para o nosso próprio habitat. Né? E depois nos cria, mas já com as condições necessárias para a nossa existência, né? Com a água, com o alimento, né? As frutas aí, né? A semente, o ar que nós respiramos. Então ele cria tudo perfeitamente, a luz, o sol, as estações, ele cria tudo. E depois cria o homem já dentro de uma condição para viver naquela realidade, na realidade que nós vivemos hoje. Então, meus irmãos, quando nós cuidamos da criação de Deus, nós estamos cuidando de nós mesmos. E com isso nós estamos glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Então, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas e criou a nossa vida para o louvor da tua glória. Glorificamos a Deus através da nossa vida. Glorificamos a Deus por meio da sua criação, que tudo que Ele criou revela a glória, o poder do nosso Deus. Quando nós olhamos a natureza, nós vemos o nosso Deus, Criador. Né? E muitos, como eu disse no início, muitos cientistas já têm comprovado isso, que há um Deus, Criador, por trás de tudo isso. Né? Nós temos cientistas evangélicos, cristãos, e volto aí a falar para você, se você ainda não conhece algum cientista evangélico, talvez... muitos talvez não procurem, né, saber, mas pesquisa lá o nome do Adalto Lourenço. Você vai saber lá do cientista renomado, conhecido lá fora, e como ele trabalha, né, essa questão da criação e mostra o nosso Deus como autor e criador de todas as coisas. É muito interessante, é um cientista muito sábio, um homem capaz, e que nos traz até algum entendimento, meus irmãos, à luz da ciência, até um pouco até mais profundo, né? Porque ele traz a palavra de Deus e a ciência comprovando aquilo que a palavra de Deus já nos traz como resposta de verdade do nosso Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, glorifique a Deus pela sua vida, glorifique a Deus pela sua criação, e sabe que tudo Deus criou para o seu próprio bem, né? Para que você desfrutasse, né, da sua criação e viver sua vida para a glória dele. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Vamos encerrar cantando mais um cântico, meus irmãos. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós. Da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar agora, meus irmãos, agradecendo a Deus pelo nosso escola dominical. Mas antes eu quero só avisar aqueles irmãos que ainda não sabem, né? Hoje nós vamos retornar com o nosso culto presencial na igreja, dentro daquelas condições que eu já coloquei para os irmãos. Nós gravamos um vídeo para os irmãos, né, dizendo como que nós vamos voltar, né, para o nosso culto presencial. Então, só lembrando os irmãos que estão aí naquele grupo de risco, esses irmãos não vão poder ir participar, né, não é por uma questão nossa, né, porque nós não queremos, mas seguindo aí os protocolos de saúde, aquilo que o governo, né, do nosso estado tem colocado, e o nosso prefeito, a gente sabe que ele tem seguido ali, né, tudo aquilo que o governo do nosso estado tem colocado. Então, né, nós queremos que todos os irmãos pudessem participar, mas por uma questão de saúde e para seguir aí aquilo que está sendo colocado pelas autoridades de saúde, então os irmãos de risco não poderão participar. Já colocamos lá, né, o espaçamento necessário para que os irmãos possam sentar, né, com um distanciamento, né, que é colocado até 1,5 m. Então, os lugares lá na igreja estão marcados, onde cada banco vai sentar 2 pessoas, né, na ponta de cada banco. E também nós vamos ter o álcool gel lá na entrada da igreja. E também os irmãos que forem participar deverão levar a sua máscara. Então, não deixe de levar a sua máscara, você que for participar do nosso culto hoje, tá bom? E aqueles irmãos que não vão poder estar no culto, participando lá conosco, vão poder participar acompanhando o nosso culto, vai ser transmitido aqui pela parte da igreja, da nossa igreja. Então, nós não vamos transmitir o culto aqui pelo grupo da igreja, mas pela página oficial da igreja, Igreja Presbiteriana de Itápolis. É só você entrar lá,
lá na parte lá de pesquisa, coloca lá Igreja Presbiteriana de Itápolis, o nosso culto vai ser transmitido por lá, tá bom? E os irmãos aqueles que não puderem ir vão poder acompanhar todo o culto. Nós fizemos ontem, nós estávamos ensaiando lá, fazendo o teste, né? Parte de som, né? E graças a Deus, né? Dentro das nossas condições, meus irmãos, né? Deu para fazer tudo direitinho, né? Não vai ficar aquela coisa, né? Mesmo que nós não temos toda aquela tecnologia que muitas igrejas hoje já têm, né? Nós estamos aí iniciando esse processo, né? Claro que conforme for preciso melhorar, nós vamos melhorar. Então, nós estamos ainda caminhando, engateando nessa parte aí, né? Então, nós vamos iniciar lá, dentro das nossas limitações, mas nós vamos, mesmo assim, glorificar a Deus. Deus conhece nossas limitações, nossas condições, então nós vamos servir a Deus. Mas dentro daquilo que nós testamos ali, nós entendemos que é razoável e vai dar para os irmãos acompanhar o nosso culto, aqueles que não puderem estar lá, tá bom? Então nós esperamos aqueles irmãos que podem estar hoje, então esteja presente lá, vá com a sua máscara, chegando na porta da igreja lá, faça o uso do álcool gel e já senta ali no lugar que você escolher, né, já não está marcado, para que você possa participar de todo o culto, estar conosco ali cultuando o Senhor, tá bom? Então, os irmãos aí que podem estar, estejam lá, para nós juntos adorarmos o Senhor, e os demais irmãos vão acompanhar, como já tem acompanhado por aqui. Vamos orar, meus irmãos? Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, mais um dia de vida, louvado seja o Senhor. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, ó Deus, por esse mundo criado por Ti, em que o Senhor criou de forma boa, perfeita, ó Deus, tudo glorifica o Teu santo nome, porque tudo que o Senhor criou, Deus, é para a glória do Teu santo nome, tudo que o Senhor criou, ó Deus, o Senhor viu que era bom, e o Senhor nos criou também, nos colocou nesse mundo, nessa terra, ó Deus, para que nós pudéssemos glorificar o Senhor, e pudesse, ó Deus, cuidar dessa terra, dessa natureza, ó Deus, para que nós pudéssemos, Deus, tirar os benefícios dela para a nossa vida. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Nós pedimos perdão pelo nosso pecado, Deus, porque nós sabemos que por conta do pecado, Deus, hoje a natureza geme, sofre, Deus, por conta do mal que o homem tem praticado, Deus, e ela espera também o dia da sua restauração, ó Deus, e nós clamamos para esse dia, quando o Senhor restaurará todas as coisas, Deus, e tudo vai ser novo, ó Deus, quanto a palavra diz que vai ser novo céu e nova terra, ó Deus. Nós habitaremos, ó Deus, num lugar perfeito, que o Senhor já tem tudo preparado para nós, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra, em obediência ao Senhor, que possamos amar o nosso irmão também, ó Deus, não causar mal ao nosso irmão, ó Deus, mas que nós possamos tratá-lo bem, respeitá-lo também, porque ele é uma obra da criação de Deus, e o Senhor nos deu um mandamento para amar o nosso irmão, como a nós mesmos, ó Deus. Amar o Senhor primeiramente, acima de todas as coisas, e amar o nosso irmão, o nosso próximo. E assim, ó Deus, nos ensina cada vez mais a amar o nosso irmão, respeitar o nosso irmão, ó Deus, para que nós possamos glorificar o Teu santo nome também através do nosso relacionamento, ó Deus humano, em nome de Jesus, e também do nosso relacionamento com a criação de Deus, ó Deus. Que o Senhor possa transformar cada dia mais a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, nos dando uma mente sadia, ó Deus, para que possamos também, ó Deus, tratar as coisas, ó Deus, de maneira sadia, boa, ó Deus, para que o Seu nome seja glorificado. Abençoe-nos, ó Deus, todo esse dia, nos dê um ótimo almoço e nos preparando, que possamos estar nos preparando também para a noite, quando nós estaremos adorando ao Senhor. Alguns irmãos conosco ali no templo, outros que estarão acompanhando, ó Deus, pela página do Facebook. Abençoe, ó Deus, todos nós à noite, que a Tua palavra possa também, ó Deus, falar profundamente nos nossos corações, que possamos ser fortalecidos espiritualmente através dela. Mais uma vez, Deus, perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe então, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha um ótimo dia. Abraço a todos os irmãos. E os irmãos precisando de qualquer coisa, estou à disposição de todos, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham um bom dia, um ótimo almoço a todos, em nome de Jesus.